Então, para esse herdeiro que passa então por essa infelicidade da perda de um ente querido e há interesses patrimoniais envolvidos, quais são os primeiros passos para essa pessoa? Porque daqui a pouco ele tem até irmãos com quem ele não se comunica mais, daqui a pouco ele sabe o paradeiro, precisa designar um inventariante, precisa escolher entre inventário judicial ou extrajudicial. O que ocorre? O que vocês aconselham aqueles que se deparam com essa situação? Eu acho que o primeiro passo é procurar alguém com expertise nessa área, né? Alguém que entenda no procedimento de inventário, até porque a gente está muito acostumado a falar, processo de inventário. Não necessariamente é um processo, né? O procedimento do inventário, ele pode ser judicial ou extrajudicial. E quem vai indo te ajudando a ver qual desses dois procedimentos é o adequado para o teu caso, são justamente pessoas que trabalham com isso, advogados da área de sucessões, né? E aqui, claro, que como qualquer procedimento, ambos têm prós e contras, né? Então, muito dependendo da situação específica daquela família, dos irmãos, dos tios, das pessoas que ficaram, dos herdeiros em geral, a gente consegue ver por qual dos dois procedimentos a gente consegue ir, né? Então, assim, falando primeiro da extrajudicial, a princípio seria o melhor. Talvez, depende das especificidades. Tem a capacidade. Todos os herdeiros têm que ser maiores de idade, todos os herdeiros têm que ser capazes, né? Não tem ninguém curatelado, nem nada do tipo. Todos têm que ser maiores de idade, como eu comentei, tem que ter algum patrimônio, e todos têm que estar de acordo, né? Então, se tem 3 herdeiros, mas eles não estão de acordo em como vai ser feita a divisão, realmente acaba sendo um problema fazer pela parte extrajudicial. Além disso, tem toda a questão de custo e de demora, principalmente, né? A gente gosta de falar. Porque a demora no processo de inventário extrajudicial é muito inferior do que no processo judicial. Né? Um processo judicial de inventário pode demorar 10 anos. Muito mais, até com tem relatos aqui no Rio Grande do Sul que o maior inventário daqui mais demorado demorou mais de 100 anos. A gente tá com um caso até agora, o inventário iniciou em 2004. Fará agora 20 anos no ano que vem. Claro, houve um momento que o inventário ficou suspenso, ali alguns meses, às vezes um ano, mas nada muito significativo. O que torna o inventário, né, Lana, duradouro, muitas vezes, são os conflitos, a litigiosidade, a discussão sobre bens que não estão incluídos. Um herdeiro recebeu doação enquanto falecido, né, era vivo, então há necessidade de equiparar com quem é um dos outros, ou não há. E assim, uma coisa super importante também, fazendo um gancho aí com o inventário ser judicial ou extrajudicial. Bom, se não houver acordo, vai ser judicial, isso é a primeira coisa. Se os herdeiros, ainda que capazes, maiores, e inexistirem débitos fiscais, que é outro requisito para o inventário extrajudicial, os herdeiros não têm condições de pagar o imposto do inventário, o ITCD. Porque no inventário extrajudicial, se presume que vai ser rápido ali, né? 3, 4 meses, avaliação do patrimônio e as coisas vão fluir muito rápido. Eles teriam que antecipar recursos para pagamento de imposto, de taxas. E muitas vezes não é possível e é necessário, então, entrar com uma ação judicial de inventário, pedir alienação para o juiz expedir um alvará autorizando a venda de um imóvel para que depois eles possam, então, converter esse inventário judicial em extrajudicial se for vantajoso. Porque acaba sendo mais rápido. Então, a necessidade de recursos, ela é importante. Às vezes o falecido só deixa patrimônio imobilizado. E aí? Né? Ou os herdeiros não têm capacidade para antecipar esse recurso, porque não, enfim, não tem condições financeiras, não conseguiram se organizar. Então, isso é super importante destacar também. A gente não tem como, né, Alana, saber naquele momento inicial se o inventário vai ser judicial ou extrajudicial. Não sei quando a família chega a nós e diz, olha, estamos todos de acordo, o patrimônio está aqui, nós temos condições para pagar o imposto. E isso é muito legal, é muito bacana, é o que a gente mais gosta, porque a gente acaba auxiliando muito mais rápido, né? E as etapas, elas são muito menores, inferiores, assim, o número, né, de etapas comparado ao judicial. Eu acho que nesse momento é que há uma geração de valor enorme para o cliente, me parece, porque como nós aqui nos condicionamos a trabalhar com técnicas de mediação, método Harvard de negociação, comunicação não violenta,
até quando nós sentimos que há um certo estranhamento entre os herdeiros, é possível conseguir encontrar lugares comuns também para evitar essa demora excessiva dos processos judiciais de inventário. Eu até fiz uma anotação rápida aqui, que eu acho que é bem bonito, que aqui no escritório, pelo menos no que toca a demora decorrente dos problemas cartoriais, né? Quer dizer, os autos conclusos aguardando uma decisão do juiz. O processo que precisa ir de um escaninho para outro escaninho e com isso avançar. Nós aqui temos esse time de gestão proativa de processos que vai permitir que a gente faça avançar esses processos à medida que eles vão acontecendo. Enfim, conseguir otimizar esse tempo. Agora, o conflito, esse sim é um que vai se impor. Então, aqui eu até acho que para aqueles que estão passando pela experiência de precisar decidir o que fazer a partir desse falecimento, eu acho que um dos grandes conselhos que se possa dar é que se tenha tranquilidade, a paz de espírito de olhar para dentro e tentar ressignificar essas relações para tentar de maneira pacífica tocar para frente o inventário. Porque se não há sucesso na pacificação desse inventário no início, é muito provável que todos os herdeiros venham a perder muito com isso, principalmente no aspecto da tranquilidade, né? E menos tempo de vida, né, para usufruir do patrimônio que lhes foi deixado, porque afinal o que um pai, uma mãe mais querem, né, ou deveria ser, que os filhos sejam felizes, que eles consigam usufruir daquele patrimônio que foi erigido com tanto esforço. Então, assim, só para fazer um gancho aqui com o que nós estávamos falando também sobre a questão do nossa gestão proativa para minimizar, para reduzir essas etapas e gerar mais alento aí para a vida dos nossos clientes, uma crítica assim, muito dura que eu tenho até ao Poder Judiciário, e não só eu, ouvi um professor meu falar isso há uns anos atrás e faz muito sentido. O inventário é um processo simplório, né? Há etapas bem desenhadas no código. Nomeação de inventariante, que é a primeira etapa. Claro, daí há uma disputa, quem vai ser inventariante, um não concorda, recorre da decisão. Quando há conflito, tudo é um problema, né? Mas as etapas são muito claras, é nomeação de inventariante, apresentação das primeiras declarações, que são os bens deixados, depois a manifestação por parte dos outros herdeiros, tudo estando certo, recolhe se lança esses bens no site da Secretaria da Fazenda do Estado, em que situados os bens, recolhe imposto e acaba o processo. Né? O que vem são as ações incidentais, ações conexas, né, ao inventário, que são ajuizadas durante o inventário, como, por exemplo, até a Lana, eu queria te ouvir um pouco, que a Lana tem bastante experiência nisso também, as ações de reconhecimento de união estável pós-mortem. Né? Ou a família tá ali, de repente, os filhos, e surge uma companheira ou companheiro dizendo que tinha uma união estável com o pai e com a mãe. O que é muito comum também? Aparece um filho, né, que a família não sabia que existia. E então há situações surpreendentes e há também aquelas questões patrimoniais. Olha, eu recebi do meu pai esse patrimônio em vida, então os outros querem receber mais para compensar. Ações incidentais ao inventário que acabam fazendo com que esse inventário, essa ação tão, desculpem o linguajar tosca, né, que é para ser tão rápida, tão banal em termos assim de etapas, acaba virando um monstro gigante. Né, que não se consegue frear o crescimento porque as ações vão sendo ajuizadas paralelamente para discutir outras questões.